Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, em São Paulo, a primeira fazenda urbana do mundo dentro de uma indústria atende mais de 8.000 funcionários com alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Um museu no Centro Histórico de Santos, litoral paulista, preserva a história do café no Brasil e no mundo e reúne tradição, arquitetura, sabores e aromas. Santa Catarina é destaque na produção nacional de pêssego, fruta típica do verão. E você vai ver também. Com a destruição de lavouras, pastos, pontes e estradas, o agronegócio capixaba já contabiliza muitos prejuízos. Plantar e colher no quintal de casa, na varanda, no cantinho da área de serviço ou em grandes galpões na cidade. A agricultura urbana desperta cada vez mais interesse e ganha espaço nos centros urbanos. Em uma iniciativa inédita, foi criada a primeira fazenda urbana do mundo dentro de uma indústria de automóveis em São Paulo. 8.000 funcionários estão se alimentando com hortaliças livres de agrotóxicos. No refeitório dessa montadora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a comida está mais saudável. A saladinha está muito boa. De uns tempos para cá ele tem ficado cada vez mais fresco, as opções são diversas, dá para você fazer um bocado de coisa com a salada mesmo, diferentes temperos que você pode juntar com diferentes ingredientes que tem. É uma salada muito boa, ajuda a gente a manter um estilo de vida mais saudável. A salada vem bem bonita agora, não tem mais aquelas manchinhas marrom, sabe? Então ela tá bem diferente. E bem mais perto, da colheita à mesa são apenas 50 metros. Dá para sentir que o frescor dela tá bem melhor. A primeira fazenda urbana do mundo dentro de uma indústria foi aberta há 3 meses. Ela nasceu de uma parceria com uma empresa mineira especializada nesse tipo de projeto. Criada há 4 anos, a Big Green cuidou de toda a estrutura. A montadora cedeu o espaço. Nas estufas, tudo é controlado. Tanto cuidado que para entrar aqui é preciso usar toucas. Aqui a gente consegue ser 28 vezes mais produtivo que no campo. A gente consegue controlar a temperatura, umidade, luminosidade, condutividade da água e aí ter um melhor ambiente para a planta crescer. E o que o consumidor ganha com isso? Uma hortaliça sem agrotóxico nenhum e muito mais fresca. São 7 tipos de alface, além de espinafre, rúcula, agrião, chicória e temperos como salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, sálvia e hortelã. Por mês, a fazenda produz mais de 2,5 toneladas de hortaliças, o equivalente a 44.000 pés. Toda a produção é feita sem contato com a terra. Da plantação à colheita, são cerca de 45 dias, praticamente a metade do tempo de um cultivo tradicional. As sementes germinam numa espécie de berçário. Essas placas, parecidas com espuma, quando os brotos crescem, vão para estas calhas. De olho no futuro, já está em teste um sistema em que as hortaliças ficam praticamente no ar. Os nutrientes são vaporizados diretamente nas raízes. As luzes de LED, que dão um ar futurista ao espaço, desempenham a função do sol, permitindo o crescimento, inclusive durante a noite. Primeiramente, com esse cultivo, como a gente verticaliza para uma mesma unidade de área, a gente já pode quadruplicar, quintuplicar a produtividade. Mas com o sistema de aeroponia a gente prevê um aumento ainda maior. O projeto teve apoio do SEBRAE, Senai Cimatec da Bahia e Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O projeto Fazenda Urbana é um projeto desenvolvido pelo Senai Cimatec em parceria com a Mercedes-Benz e a Big Green e conta com o apoio da Embrapi e com o SEBRAE. É um projeto totalmente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde a gente desenvolve técnicas de aquaponia e aeroponia para o cultivo de hortaliças. É um projeto inovador que conta com a parceria da Embrapi e do SEBRAE que permite o envolvimento e engajamento de grandes e pequenas empresas num modelo que é chamado de encadeamento tecnológico.
Nesse modelo, a pequena empresa já conta com a demanda da grande empresa, o que leva ela a ter um melhor sucesso, uma maior possibilidade de sucesso no mundo dos negócios. Um dos motivos do sucesso da Fazenda 4.0 é a qualidade da água que abastece a plantação. E ela fica armazenada nestes tanques atrás da estrutura. Cada tanque tem 15 mil litros de água. E não é uma água qualquer. Estes tanques escondem um segredo. Estão cheios de tilápia. Só neste tanque são 1.300 peixes, alimentados com ração orgânica. Uma bomba transfere a água, rica em nutrientes, para o sistema de aquaponia. As plantas, por sua vez, purificam a água, que é devolvida aos tanques. Resultado: o consumo de água é 90% menor do que numa plantação normal. Sustentabilidade e qualidade de vida de mãos dadas. O primeiro feedback, né, a primeira impressão, poxa, mas uma fábrica de caminhões plantando alface é de surpresa. Mas depois que eles experimentam esse produto e entendem também o que tem por trás, qual que é o propósito disso, o feedback é extremamente positivo. O consumo de hortaliças, da alface produzida aqui pela Be Green no nosso restaurante realmente aumentou em comparação com o produto anterior, muito pela característica do produto, né? Por ele ter um sabor muito mais interessante, por ele ter uma crocância também nas folhas e também pelo apelo da saúde, né? O quanto isso traz de impacto positivo na vida das pessoas. E não são poucas. Só no refeitório são 10 mil refeições todos os dias. Eu até como um pouquinho mais porque ela está mais crocante, é uma delícia. O diferencial também é que as verduras elas duram mais, né, em casa. Quem quiser pode assinar um plano que dá direito a uma cesta com 6 hortaliças por semana. Ou então comprar na lojinha da fazenda, ali mesmo na fábrica. A economia financeira para o nosso negócio não foi o objetivo principal, de modo até que trazer essa alimentação diferenciada para os colaboradores gerou um pequeno impacto em custo para a empresa, mas que a Mercedes-Benz decidiu assumir esse custo e não passar para os colaboradores. Na verdade, o grande diferencial disso é oferecer uma alimentação mais saudável, livre de agrotóxicos e oferecer uma maior qualidade de vida para os nossos colaboradores. Você vai ver a seguir. Museu em Santos, no litoral paulista, preserva a história do café no Brasil e no mundo. E as notícias do campo desta semana. Nós voltamos já. O Museu do Café em Santos, litoral paulista, reúne tradição, história, arquitetura, aromas e sabores. Exposições, obras de arte, uma seleção de grãos, caros e raros, são as principais atrações. O museu oferece uma viagem no tempo com a história de um dos principais produtos de exportação do Brasil. A arquitetura imponente chama a atenção no centro de Santos, no litoral paulista. Inaugurado no primeiro centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922, o prédio abrigou por mais de 30 anos a Bolsa do Café. Uma história que desde 1998 pode ser conhecida mais de perto. Da planta à xícara, o café foi e continua sendo um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Quem visita o Museu do Café tem a oportunidade de conhecer todas as etapas da produção, desde a seleção das mudas, passando pelo preparo do terreno, lavagem, processamento, beneficiamento e armazenamento dos grãos, até a colheita, classificação, torra, moagem e embalagem. Nesta outra sala, o visitante se sente num cinema. Em cartaz, o café. Ao todo, são mais de 2.000 peças entre as exposições e a reserva técnica. Nos painéis do segundo andar, uma espécie de linha do tempo conta a trajetória de um produto consumido há séculos pelo homem e que chegou ao Brasil em 1727. Nas fotos, a presença de escravos e de imigrantes na lavoura. E o papel decisivo que o café desempenhou para a expansão das ferrovias e para a consolidação do Porto de Santos. É por lá, aliás, que saíram 78% do café exportado pelo Brasil no ano passado. E
o nosso produto nunca fez tanto sucesso no mundo como em 2019. O país bateu recorde de exportações. Foram vendidas mais de 40 milhões de sacas de café verde, solúvel, torrado e moído. Os Estados Unidos foram o principal destino, seguidos da Alemanha e Itália. Na comparação com 2018, as vendas ao exterior cresceram 14%. O Brasil ele é altamente produtivo. Então, quando na Indonésia eles produzem uma quantidade ínfima por hectare de café, nós produzimos 3 vezes mais. E o nosso café, além de ser de grande quantidade, tem muita qualidade. O principal destino do café exportado pela empresa do Arthur é a Europa. Deste galpão, na zona leste de São Paulo, saem as sacas de 60 quilos com o selo brasileiro. 1/3 de tudo que é colhido e processado aqui tem como destino o mercado externo. O café brasileiro é um dos melhores do mundo. Ele ganha prêmio em feiras, em exposições de café. Olha, o Brasil tem aumentado muito a venda de café especial, principalmente para a Europa. E nós também, do Santa Mônica, estamos agora com o escritório em Barcelona para poder atender esse mercado. Décadas atrás, as negociações de café eram feitas de uma forma bem diferente. O espaço mais importante do prédio e também o mais visitado é este. Neste salão aconteciam os pregões do café. E o dinheiro que se movimentou aqui ajudou a construir a riqueza de Santos, de São Paulo e do Brasil. As pessoas elas vêm aqui, muitas vezes elas não conhecem o edifício e elas nem sabem sobre a história do café e a importância que isso trouxe para o Brasil e para todo o estado de São Paulo, principalmente para a cidade de Santos. Então elas se surpreendem muito, de uma forma positiva. Ricamente ornamentado, o salão tem 70 cadeiras de madeira nobre. No chão, mármore importado, branco, rosa, cinza e preto. A estrela de 6 pontas e os detalhes em dourado se destacam. Na parede, atrás da mesa principal, a Fundação de Santos no quadro de Benedito Calixto. Ele também é o autor de um dos principais atrativos do lugar. O colorido vitral no teto retrata uma espécie de mitologia, com índios e bandeirantes. Todos os dias, quando a gente faz uma visita com as pessoas, a gente também revive um pouco desse passado, né? Então, a gente também absorve muito também dos visitantes. Então, os visitantes, eles vêm com curiosidades, eles também contribuem também com o nosso trabalho de uma forma totalmente positiva. Os pregões na Bolsa do Café de Santos duraram até 1957. É todo um resgate do passado, pela a própria arquitetura do prédio, as obras que aqui estão. Isso faz você ter uma presença um pouco maior assim, do que foi o passado do café, no caso, né? E a trazer de volta as lembranças de um aroma inconfundível. Infância, né? Me remete a um tempo atrás, né? Que eu sou uma pessoa do interior, então esse cheirinho... Eu venho sempre aqui por causa disso. Às vezes eu nem tomo café, mas só de sentir o cheiro, você já você faz uma retrospectiva na tua vida, no teu tempo de infância, no interior, onde tinha café, meu pai mexia com café. Então eu estou sempre vindo aqui justamente para voltar nesse tempo do interior, da infância. É muito legal. A partir do momento que elas conhecem a história do café, elas se identificam muito mais e aí elas criam esse pertencimento também. Confira agora as principais notícias do campo desta semana. O camarão é o grande queridinho da temporada na culinária litorânea aqui em Santa Catarina. Para acompanhar a demanda de consumo, os produtores catarinenses voltaram a investir. Com tecnologia, a criação de camarão em viveiros tem recuperado espaço. Só no ano passado, foram mais de 300 toneladas produzidas no estado. Apesar de a produção ainda não suprir a demanda, houve um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, que registrou 270 toneladas. E o número de produtores dobrou de 10 para 21. O camarão criado em viveiros é uma espécie marinha exótica. Ela foi introduzida no Brasil na década de 80.
No auge, a região aqui de Laguna chegou a produzir 4 mil toneladas em 2004, o que colocou Santa Catarina entre os 5 maiores produtores de camarão no Brasil. Hoje, a maior região produtora de camarão em cativeiro no país é o Nordeste, responsável por 99%, segundo dados do IBGE. A safra brasileira de café 2020-2021 deve atingir um novo recorde com a colheita prevista para os meses de abril e maio, chegando a quase 68 milhões de sacas de 60 quilos. A estimativa é de uma exportadora do grão. 48 milhões de sacas dessa projeção correspondem ao café arábica. Já o café conilon, cultivado em maior expressão nos estados de Rondônia e Espírito Santo, devem somar quase 20 milhões de sacas, um aumento de 650 mil sacas em relação à safra 2019-2020. A safra atual é 5% maior que a registrada em 2019. Em Minas Gerais, apesar do enfraquecimento das chuvas nesta semana, os problemas persistem. Em Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade recebeu mais de 800 milímetros de chuva, que já é o segundo maior acumulado de janeiro em 110 anos. Em Uberlândia, a chuva tem causado alguns alagamentos. Ao todo, a precipitação na cidade durante o mês foi de cerca de 284 milímetros, superando a média do mês, que era de 240 milímetros. Alguns produtores da região chegaram a perder 20% da pastagem destinada à produção de gado por conta da erosão. Outro problema causado pelas fortes chuvas foi a perda do período de plantio, o que deve diminuir a produção de pastagem para os próximos meses. Agora você vai ver o efeito da chuva no Espírito Santo com a repórter Verônica Salazar. No Espírito Santo, as fortes chuvas que atingiram o sul do estado provocaram 10 mortes e deixaram mais de 15 mil pessoas fora de casa. 2 municípios decretaram estado de calamidade pública e outros 16 estão em situação de emergência. Com a destruição de lavouras, pastos, pontes e estradas, o agronegócio capixaba já contabiliza muitos prejuízos. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, estima que as perdas podem chegar a 88 milhões de reais. Os setores mais atingidos são a pecuária leiteira, a horti e a fruticultura. E agora você vai conferir os efeitos das chuvas em Goiás com o repórter Lucas Barbosa. Em Goiás, a atenção está maior na lavoura de soja. Isso porque em 15 dias a colheita deve ser feita. E se as chuvas continuarem assim, intensas e constantes como estão, o produtor pode perder todo o grão que plantou. E olha só, segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária da Federação de Agricultura aqui do estado, 80% de toda a área de soja plantada está nas regiões mais castigadas pela chuva. A região sul, sudeste e o entorno do Distrito Federal. Tanto que está bem no final da colheita da safra de feijão. E se as chuvas não derem uma trégua, a situação também vai ser complicada para esses produtores, que inclusive estão recebendo apoio do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária. Isso porque eles estão recebendo diariamente boletins com orientações e informações meteorológicas para ajudarem a lidar com toda essa situação climática aqui no estado. Mas saindo de Goiás, nós vamos agora para o Rio de Janeiro saber como foram os estragos por lá com a repórter Thaís Ribeiro. Pois é, Lucas, aqui no Rio de Janeiro, cerca de 16 mil moradores das regiões Norte e Noroeste estão desabrigados por conta das fortes chuvas que atingiram o estado. Mesmo com o nível do rio Muriaé baixando nos últimos dias, áreas ainda estão inundadas e são justamente aquelas que têm a economia voltada para a produção de gado de corte e de leite. Além disso, muitas plantações do norte e do noroeste estão debaixo d'água. As estradas de acesso a essas localidades estão obstruídas e a Marinha do Brasil enviou 230 fuzileiros navais para ajudar na distribuição de mantimentos a famílias que estão isoladas e também atuar na abertura das estradas, o que vai facilitar o acesso de leite e outros produtos agrícolas para o comércio da região.
Mais de R$1 bilhão foram anunciados esta semana pelo governo federal para atender financiamentos solicitados por agricultores familiares. Os recursos liberados vão para o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para atender pedidos de financiamentos contratados de 1º de fevereiro a 30 de junho deste ano para a atual safra agrícola. Os recursos poderão ser usados em investimentos de longo prazo, como construção de galpões para avicultura e suinocultura, correção de solo e recuperação de pastagem em máquinas e equipamentos. Em dezembro de 2019, já haviam sido realocados para o programa R$874 milhões. Agora o PRONAF passa a contar com R$14 bilhões e 800 milhões, 14% a mais do destinado ao plantio safra 2019 e 2020. Mais de 84 milhões de bovinos e bubalinos foram vacinados no Brasil contra a febre aftosa no segundo semestre de 2019. Representa mais de 98% do rebanho brasileiro, estimado em mais de 215 milhões de cabeças. Todos os animais com até 24 meses de idade devem ser vacinados no segundo semestre de cada ano. O Ministério da Agricultura divulgou no início desta semana a nota oficial sobre o coronavírus. Segundo o governo, o coronavírus também pode causar infecções em animais. As investigações ainda estão em andamento para identificar e estabelecer as espécies com potencial de ser um reservatório dessa doença. Até o momento, não há relatos do vírus em qualquer espécie animal. A Organização Mundial da Saúde Animal não fez nenhuma restrição de comercialização de produtos e de animais. O Ministério diz ainda que animais doentes nunca devem ser abatidos para consumo. Já animais mortos devem ser enterrados ou eliminados com segurança. Ao visitar mercados ou feiras de venda de animais vivos, carnes, peixes ou produtos de origem animal frescos, recomendam-se medidas gerais de higiene e prevenção, como lavagem das mãos. Após tocar animais e produtos de origem animal, deve-se também evitar contato das mãos com os olhos, nariz ou boca. Deve-se evitar contato com animais doentes ou produtos animais deteriorados. A orientação é que qualquer suspeita ou mudança no perfil epidemiológico de doenças animais devem ser relatadas imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial do Ministério da Agricultura e nos estados, que também são responsáveis pela defesa sanitária animal. E veja a seguir, Santa Catarina é destaque na produção nacional de pêssego. A gente volta já. A produção de pêssego em Santa Catarina é destaque nacional. O clima favorece o plantio da fruta, que é típica do verão. Santa Catarina é um dos líderes na produção de pêssegos no Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Somente aqui no sul do estado são cerca de 30 produtores da fruta. Uma das vantagens do pêssego é que não precisa de um replantio frequente, pois cada pé pode durar em média 12 anos, produzindo bons frutos. A época de colheita do pêssego vai de outubro a dezembro, mas o último mês do ano é o responsável pelo aumento no consumo da fruta, principalmente por causa das receitas feitas no Natal e nas festas de final de ano. Este extensionista rural da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, explica que a produção aqui no sul não chega até esta data. Santa Catarina, ele é o segundo maior produtor de pêssego do Brasil e o sul do estado corresponde a 10% dessa produção. Os cuidados com a fruta duram o ano inteiro. A fruta, ela recebe tratamentos, né? Desde o pé, na verdade, o ano todo, assim, mas digamos no período produtivo, desde a floração até a colheita. A gente trata com produtos químicos para evitar doenças, para evitar insetos que podem prejudicar a fruta, para manter uma qualidade boa de fruta. O sucesso da colheita de pêssego, assim como na maioria das plantações, depende do clima. Ele não foi tão favorável aqui no sul de Santa Catarina. Mesmo com a baixa quantidade da fruta, os produtores asseguram que a qualidade continua a mesma. Bom, a produção aqui no sul do estado está concentrada basicamente em Pedras Grandes e em Uruçanga.
devido à estação experimental da Epagre, né, que através da pesquisa e da extensão rural desenvolveram algumas variedades que se adaptaram muito bem aqui à nossa região. No entanto, a nossa fruta, apesar de não ser muito representativa na quantidade produzida, porém é uma fruta de altíssima qualidade e também boa aceitação no mercado, né? E para garantir esta qualidade, por aqui o Vilmar apostou também na tecnologia. Essa máquina ela escova as frutas e classifica as frutas. Ajuda assim no tempo, na mão de obra, dá um ganho de tempo, né? E a qualidade do fruto, porque se a gente fizer a classificação manual, aí o pelo do pêssego continua. Depois de ser colhido no pomar, o pêssego vem para esta máquina, onde é preparado antes de ir para a mesa de cada consumidor. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.